Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 8 e 9 do livro Ícaro Redimido. E eu gostaria de saber de vocês se vocês estão gostando da história. Esse livro está passando muitos ensinamentos do mundo espiritual. Espero realmente que vocês estejam gostando. Tá? Deixa um comentário aqui e me digam se vocês estão gostando, certo? Também não esqueça de deixar o seu like e se inscrever se você ainda não for inscrito, ok? Desde já eu deixo minha gratidão para cada um de vocês. Então vamos para os capítulos. Na Câmara dos Ovoides. O salário do pecado é a morte. Paulo, Romanos, capítulo 6, versículo 23. Não podíamos, no entanto, deixar o departamento sem completarmos as lições do dia e por isso convidei Adelaide para examinar de perto a Câmara dos Ovoides, contígua à enfermaria que visitávamos. Conheço a existência destes estranhos seres, mas jamais vi um deles, dizia a estudante, admirada diante da ímpar oportunidade. Uma sala de iguais dimensões continua a câmara dos embrióides, construída nas mesmas feições, contendo pequenos berços também conectados por fios translúcidos. Ali, no entanto, estes são abertos, pois os ovoides não necessitam de proteção vibratória e temperaturas diferenciadas, como os embrióides. Aqui se acomodam os ovoides suicidas, em preparo para a embrioterapia com seletivo potencial de recuperação, pois existem outros oriundos de outras etiologias. Há aqueles que são filhos do ódio, centralizados em monoideísmo, de revolta e vingança. Os que aqui são assistidos, no entanto, não alimentaram tais sentimentos, mas são apenas vítimas de avançada psicólise. Examinemo-los detidamente, a fim de que você possa ajuizar-se dos limites da queda humana. O ovoide é uma verdadeira regressão biológica, representando o colapso da forma e da consciência. O processo se efetua através de paulatinas degradações em que a configuração humana se contrai, inicialmente pela perda dos membros e redução significativa do tronco, até que se estaciona em sua forma final, assemelhando-se a uma mórula embrionária agigantada, pois guarda dimensões que variam entre as de uma laranja e as de um crânio de recém-nascido. A alta densidade da psicosfera envolve-o em uma névoa, tornando-lhe os contornos imprecisos e emprestando-lhe um aspecto gelatinoso, como os embrióides. Sua membrana externa acinzentada, à semelhança da mórula, apresenta desenhos losangulares arredondados. Toquei de leve a fronte de Adelaide, de modo a permitir-lhe uma visualização mais abrangente do estranho ser sob nossa respeitosa análise. Abaixo da membrana protetora, podíamos vislumbrar os vasos sanguíneos com pulsões quase imperceptíveis, denotando-se-lhe a fraca atividade vital. Os órgãos internos se apresentam reduzidos em suas formas embrionárias. A bomba cardíaca bate fracamente em sístole frouxas, intercaladas por longas diástoles. Sua anatomia está regredida ao coração dos répteis, apresentando 4 câmaras incompletas, formada por 2 átrios e um só ventrículo parcialmente dividido. O sistema nervoso também se acha retrocedido aos primórdios de seu desenvolvimento embrionário, mostrando-se como o arquencéfalo, o cérebro primitivo, constando de um tubo neural dividido nas 3 vesículas encefálicas primordiais, os 12 pares de nervos cranianos e suas formações ganglionares, no entanto, acham-se presentes. Sua temperatura é instável, variando com a do ambiente, mantendo-se menos de 1 grau acima deste.
Estes cistos humanos, assistidos por dedicados enfermeiros espirituais, estão em permanente sono estivai, quais os animais hibernantes, disse a Adelaide. O pensamento contínuo está neles detido momentaneamente, e não há registro sequer de sonhos. O fenômeno, aos nossos olhos, demonstra, sem sombra de dúvidas, que o encistamento não é unicamente um patrimônio dos animais inferiores. O longo letargo lhes permite a espera por melhores condições de vida, e dessa forma podem resistir às situações adversas do ambiente espiritual em que se projetaram. Importa ainda considerar, junto ao estudioso, que a ovoidização, embora pareça exótica aos nossos olhos, não se trata de uma aberração biológica completamente estranha à natureza do ser. Foi e continua sendo um procedimento vitorioso nos reinos inferiores da existência, arquitetado pelo princípio inteligente com o fim precípuo de se resguardar diante de condições adversas de vida. Aparentemente, foi abandonado no plano carnal, à medida que este evoluiu e desenvolveu organismos mais complexos para sua subsistência. Porém, continuou a ser um mecanismo biológico útil após a morte física. Depois do desenlace, por não encontrarem no plano espiritual condições favoráveis à manutenção de suas vidas, os animais superiores, e mesmo o homem primitivo, promovem um encistamento espiritual, recolhendo a consciência ainda insciente, em sono letárgico, aguardando desse modo, de forma cômoda, a oportunidade de novo renascimento na carne. Por isso, os ovoides humanos já habitaram abundantemente as paisagens espirituais de nosso planeta, nos primórdios da humanidade, até que conseguiu o homem desenvolver o seu perispírito e amadurecer sua consciência, a tal ponto de viabilizá-los para o sustento do pensamento contínuo fora da matéria, modelando no mundo extrafísico uma estrutura capaz de mantê-lo em vida ativa, tal qual nos encontramos hoje. Desta maneira, os desencarnados que recorrem à ovoidização estão apenas recordando antigos e bem-sucedido mecanismo da evolução, amplamente utilizado no passado e registrado na memória espiritual de todo ser vivente. Observe outros aspectos deste estranho ser. Continuei. Olhe mais atentamente na sua superfície e veja que no centro dos losangos da membrana protetora, que não poderíamos chamar propriamente de pele, há pregas que confluem para pequenos orifícios. São dutos que vertem uma secreção pegajosa, secretada quando o ovoide não está acomodado na intimidade de algum hospedeiro. Essa secreção o protege, ajudando-o a fixar-se em qualquer superfície em que esteja. Notemos também que na parte inferior do ovoide se observa um pequeno orifício pregueado que continua em fíbrias delgadas. Trata-se de sua ventosa, através da qual ele se alimenta, não de detritos ou substâncias de natureza material, porém de vibrações. Instalam-se estes cistos humanos, regredidos à organização tão rudimentar, preferencialmente na mente humana, pois se alimentam das emanações psíquicas de suas vítimas. Comumente, se alojam na fronte de seus hospedeiros em íntima conexão com o centro cerebral, fonte de intensos eflúvios mentais. Como essas vibrações não produzem resíduos e o metabolismo celular está praticamente estacionado, a organização do ovoide dispensa o trabalho dos órgãos digestivo e excretores, que se encontram reduzidos em sua forma embrionárias, completamente destituídos de atividade orgânica, naturalmente que levarão ao esgotamento das energias psíquicas daqueles que parasitam, acarretando-lhes graves transtornos mentais. Não estaremos sujeitos ao ataque de um deles? Não se intimide, minha amiga. Tal assédio se fundamenta em certos quesitos que seguramente não trazemos no momento.
Há necessidade de sintonia para que a parasitose se instale em qualquer nível em que se manifeste, pois vítima e algoz sempre se unem mediante a anuência da lei de Deus. Observe, no entanto, que o ovoide possui um lentíssimo movimento pulsátil, que é a sua respiração, na razão de um ciclo completo a cada 2 minutos, aproximadamente, na mesma frequência das vibrações que está observando nesse instante. Esse movimento cessa por completo, uma vez que não esteja se alimentando. Ele absorve, neste momento, nossas emissões de simpatia, como podemos notar pela ligeira sensação de frio nas pontas de nossos dedos, ao lhe aproximarmos nossas mãos. No mundo subhumano das trevas, no entanto, eles são temidos e usados como verdadeiras armas de persuasão por espíritos com intenção de domínio, que podem aplicá-los tanto em encarnados quanto em desencarnados, e por isso os ovoides são muito procurados por seres infelizes. Uma triste realidade de nosso mundo, minha amiga. É assustadora, Damastor. Observamos como pode degenerar a alma humana. Um ser superior transmudado em uma massa embrionária disforme, perdendo completamente a configuração já conquistada. Isso me deixa pasma diante da possibilidade da regressão. Nossos amigos na carne costumam suscitar controvérsias diante do ovoide, detentor de nítido processo retroativo da forma, por não terem compreendido muito bem a revelação que parece formalmente contestá-la. Aqui, o fenômeno da degradação está patente nos nossos olhos e todos os dias o constatamos em nossos assistidos. Portanto, não podemos mais lhe negar a veracidade. Sabemos, contudo, que o patrimônio evolutivo, já conquistado pelo ser, continua retido como potencial e, na verdade, não se perde. Porém, não há dúvidas de que as forças evolutivas da contração foram colocadas em funcionamento pela alma doente, que requererá imenso esforço para se recuperar, retardando, sobremodo, o seu progresso, de forma que não podemos mais duvidar da possibilidade de regressão, representando, sem dúvida, o maior dano que o espírito é capaz de se infligir. As grandes quedas morais do ser em evolução são sempre possíveis, desencadeando movimentos retrógrados para si mesmo, até que este atinja os patamares da sublimidade, de onde se torna improvável resvalar-se novamente para os abismos do mal e da revolta. Enquanto isso for possível, permite o Senhor a liberdade de se rebelar contra as suas leis. Destarte, tais graves erros recorrerão sempre em forma de prejuízos evolutivos para quem os pratica. Única forma de se coibi-los, ensinando, com isso, a não mais exercê-los. A Câmara dos Ovoides no Departamento de Embrioterapia detém aqueles com algum potencial de recuperação imediata. São encaminhados para reencarnações frustras, mas bastante salutares para eles. Levarão a formações teratogênicas, incompatíveis com a vida, muito mais graves, naturalmente, do que as induzidas pelos embrioides. Serão, assim, os protagonistas de diversas patologias da prenhez, como as ectopias gestacionais, os deslocamentos placentários, os blastomas coriais, como a mola hidratiforme e, sobretudo, as malformações embrionárias, absurdas do ponto de vista biológico, despertando no observador terreno a noção de que a vida está subordinada ao acaso e a presença do divino é incerta e duvidosa. O pesquisador da Terra imputa a erros genéticos aleatórios e injustificáveis as perturbações induzidas pelos espíritos regredidos, dizia Adelaide. Mas não são nada disso, são ensaios biológicos de desovoidização, como chamamos aqui. Produzem verdadeiras aberrações biológicas, mas ricas de inquestionável valor terapêutico para esses desvalidos seres.
A natureza não produz inutilidades e mesmo a teratogenia guarda sua necessidade. Após vários ensaios reencarnatórios frustros, o ovoide pode se recuperar e refazer seu molde perispiritual na conformação humana. Depois nascerão ainda como mongóis, imbecis ou portando outras malformações genéticas, as mais diversas, catalogadas pela ciência terrena, sem lhes alcançar a causa, irradicada no espírito. Com esforço, porém, pode-se recuperar e continuar assim a acompanhar o grupo humano ao qual pertencem. Grande parte deles, no entanto, não se restabelecerão e serão enviados para humanidades primitivas, onde prosseguirão suas evoluções. Portanto, deduz-se que os homens não deveriam deter esses processos uma vez identificados, não é mesmo? Sim, Adelaide. Mais uma vez, o aborto comparece aqui como fator de prejuízos para todos os envolvidos. Estes processos gestacionais devem ser suportados até o ponto em que não ameacem a vida das mães que os acomodam. Embora dolorosos, são ressarcimentos expiatórios e devem ser tolerados ao máximo, a fim de que cumpram com suas finalidades. As energias desequilibrantes da massa ovoidal são exoneradas para a carne nesses choques biológicos, aliviando-lhes a danosa ação do perispírito. Para o espírito, nessas condições, funcionam como verdadeiros choques, quais os eletrochoques da psiquiatria, levados a efeito com o mesmo propósito de despertamento da consciência adormecida na loucura. Irão refletir no espírito como salutar impulso de refazimento, invertendo, como já vimos, o impulso contrativo do encistamento ovoidal. Cabe ainda considerarmos que existem ovoides tão intensamente atados aos seus hospedeiros desencarnados que reencarnam jungidos a eles, produzindo estranhas enfermidades para a análise dos estudiosos do mundo, como o cisto demoide, uma malformação embrionária, descrita pela patologia humana, rara e incompreensível. Esta evidente comprovação da existência do ovoide consiste num exótico tumor cístico, que se desenvolve de forma anômala na região frontal daquele que o transporta, formado por uma pele envolvendo uma massa de restos embrionários em estado rudimentar, onde se nota a presença de pelos, glândulas sebáceas e sudoríparas, cartilagens, ossos e dentes, demonstrando que, junto com o hospedeiro, o ovoide submeteu-se a caótico ensaio de desenvolvimento embrionário. Nosso conhecimento da perfeição das leis divinas obriga-nos a inocentar a natureza pela produção dessas estranhas patologias, sendo o próprio espírito caído o único artifício dessas graves desarmonias. Adelaide dava-se por satisfeita, e era forçoso terminarmos nossas observações, finalizando a proveitosa visita ao departamento. Respeitosamente, deixamos a enfermaria com a esperança de que o homem terreno aprenda definitivamente a valorizar a existência e a se deixar conduzir pelo amor, a fim de que as aberrações, sob as nossas vistas, deixem definitivamente de macular as paisagens divinas da vida. Não terminamos nosso trabalho, em absoluto, Adelaide. Disse a amiga que acreditava estarmos encerrando ali nossa tarefa ao entregar Alberto aos cuidados do departamento. Quando assumimos uma tutela, responsabilizamo-nos pela sua completa execução. Podemos nos servir da ajuda de outros tarefeiros, mas trabalhamos com um modelo de assistência integral, há muito adotado em nossa colônia. Acompanhamos nosso enfermo até que ele se veja capaz de caminhar por si mesmo. Enquanto não terminamos essa tarefa, não passamos adiante. Tal roteiro de serviço pressupõe o contato com várias atividades assistenciais, que nos levam à dilatação do conhecimento em um sentido unitário e global.
Afastamo-nos assim da assistência estritamente especializada, ainda em curso na Terra, forma eficaz de trabalho, mas que nos distancia da visão de conjunto, tão necessária ao nosso crescimento. É certo que, em diversas circunstâncias, necessitamos de conhecimentos especializados, como agora, mas somos forçados a acompanhar de perto o processo e com ele crescemos na assistência integral. Outrora, funcionávamos no modelo terreno, onde cada especialista tratava de uma particularidade do enfermo, mas se perdia o contexto global de suas necessidades, e ninguém terminava por se responsabilizar por ele. Por isso, nossos dirigentes nos trouxeram esta outra forma de intervenção muito mais eficiente, capaz de nos atar aos destinos do assistido, de nos fazer envolver afetiva e efetivamente com ele, incentivando-nos a lutar verdadeiramente pela sua recuperação. Na Terra, com muita propriedade se diz que o doente que tem muitos médicos, na verdade, não tem nenhum. Isso é exatamente o que conseguimos evitar. Por isso, todos esses embrióides e ovoides, além da carinhosa assistência que aqui recebem de enfermeiros especializados, têm todos os seus tutores zelando de perto pelos seus destinos. Assim, funciona a misericórdia de Deus, que assiste o homem através do próprio homem. Deixamos o departamento com o compromisso de nos encontrar no momento aprazado, com os encarnados que seriam envolvidos no processo de auxílio ao nosso amigo. Capítulo 9. Catherine Lyotte. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Jesus, João, capítulo 8, versículo 7. Fez-se noite e demandamos a crosta, acompanhados de Fausto. Rumávamos para a grande metrópole das terras brasileiras e seguíamos o tarefeiro do departamento de embrioterapia, encarregado de nosso auxílio. Levávamos Alberto, resguardado em um envoltório protetor. Volitávamos por regiões de densa trevas, atravessando ligeiros sem nos deter nas particularidades do triste caminho, repleto de angustiosas paisagens. Em breve, atingimos o agitado centro urbano, que ainda se acomodava nas últimas atividades do dia, e os humanos se preparavam para o repouso noturno. Seguíamos silentes e resolutos, pois Fausto sabia com precisão aonde se dirigir. Adentramos turbulenta região urbana, impregnada de intensas radiações mentais, que nos penetravam quais dardos agudos e dolorosos. Entidades vestidas de sombras se revolviam intensamente em cada dobra de rua, motivadas por aspirações humanas de baixo teor vibratório. Não havia dúvidas. Estávamos em região de prostíbulos, no submundo humano. Acomodavam-se os homens, cansados de suas lides diárias, mas os espíritos amantes das paixões carnais despertavam para os prazeres noturnos, agitando de augúrios sombrosos a aparente quietude da noite terrena. Adelaide mostrava-se assustadiça diante do ambiente nada prazível. Ofereci-lhe o apoio de meu braço, a fim de que se sentisse mais segura. Não se aflinja, irmã. Nada temos a temer do lugar que adentramos, pois estamos a serviço do Cordeiro. Afiancei, procurando tranquilizá-la. Mantenha firme o seu pensamento e sua presença nem mesmo será notada pelos espíritos vampirescos que se comprazem neste ambiente de sevícias aviltantes. Estacionamos diante de um casarão à semelhança de pequeno palacete, protegido por grades em meio à exuberante vegetação. Espíritos viciados do sexo se acomodavam sequiosos dos prazeres da carne, acotovelando-se aos cantos escuros, denotando a triste natureza do lugar onde adentrávamos. Uma carruagem estacionava nos portões do palacete no mesmo instante em que chegávamos, deixando simpática Madonna, vestida com exuberante sedução, exalando extravagantes essências francesas,
acompanhada de uma jovem de traços morenos. Aqui temos Catarine Liotti, irmãos, a amiga a quem vamos recorrer nesta noite, disse-nos Fausto, indicando respeitosamente a mulher madura que chegava. Trata-se de uma francesa radicada no Brasil. Como os amigos já notaram, estamos numa casa noturna de comércio do sexo, onde, infelizmente, tivemos que buscar socorro para Alberto. Sei que vocês esperariam melhor ambiente para situar nosso amigo em posição tão delicada. Porém, em obediência às determinações que nos chegaram do plano superior, este é o lugar que melhor lhe convém, e esta é a pessoa mais apropriada para recebê-lo. Tenho a certeza disso. Ainda não sabemos o que une os protagonistas do nosso roteiro, mas estejamos convencidos de que estão atados por laços do passado, cujas origens ainda ignoramos. Ademais, fomos informados de que entidades de planos mais altos estão interessadas no socorro a essa desventurada amiga e guardam a intenção de mudar-lhe os rumos do destino, chamando-a para responsabilidades diante da vida. A jovem que a acompanha é Rosa, uma órfã, a quem ampara e devota apreço maternal, apesar de ter sido levianamente induzida à sua mesma vida desregrada. Esta será coagida a receber o nosso amigo por filho frustro, neste caso? Não me parece com cara de quem irá aceitar isso de bom grado, considerou Adelaide. Embora tenhamos meios de efetivar o processo à revelia de sua anuência, é conveniente que tentamos convencê-la da necessidade de aceitar a prova, aproveitando o ensejo para renovar os tristes caminhos de sua vida. Assim, tudo será mais fácil e as chances de êxito serão maiores para todos, explicou-nos o dedicado tarefeiro, já bastante ciente de seu trabalho. Catarine, prosseguiu o amigo, merece todo o nosso respeito. Não a tratemos com a hipocrisia dos homens, que usam de palavras condenatórias e atitudes de menosprezo, como se lhe fossem superiores, pois não temos esse direito. Sabemos pouco de seu passado, porém, embora identifiquemos nesse momento a sua condição de hetera, no exercício de execrável proxenetismo, estejamos cientes de que se trata de valoroso espírito, antiga monja, desviada de suas intenções na presente encarnação. Esconde por trás dessa sua aparência de requintada mulher da vida uma alma aflita e vazia, profundamente sofrida, pois sabe que este não é o destino para o qual renasceu. Entregou-se à prostituição ainda na França, de onde vem. Sua família faliu nos negócios, após o falecimento de seu pai, e ela, renegando-se a viver na simplicidade, preferiu prostituir-se, explorando seus dotes de refinada beleza. Seus entes queridos a repudiaram por isso, e para não cair no descaso, preferiu partir para longe unicamente com o propósito de enriquecer e reconquistar a posição social perdida em seu país de origem. E aqui já se firmou como pessoa de prestígio e dotes de conquistas fáceis, embora, naturalmente, desperte profunda aversão e inimizade nas pessoas que se consideram na posição de moralistas. Especializou-se em servir os senhores mais abastados dessa sociedade fútil, e com isso acumula bens que lhe conferem respeitável situação econômica. É a dona dessa casa e arregimenta jovens para o vil comércio do sexo, as quais explora. Eis o triste cenário tecido pela nossa desventurada amiga, palco de nossos trabalhos, mas o Senhor está conosco, do mesmo modo que está no coração dessas infelizes. Naturalmente, não podemos apoiar esse objeto negócio, porta para profundas dores da alma. Mas, como já nos asseverou o mestre, não temos o direito de atirar-lhes as pedras da condenação. São apenas irmãs tréfagas, esquecidas de que são feitas de substâncias divinas, merecedoras de nossos melhores sentimentos. De imediato percebemos que o pensamento de Heitor, o amigo que nos acompanhou nas cavernas,
se fazia presente em forma de ondas de reconfortante apoio, indicando-nos que liames do coração o uniam à amiga sob nossos olhos. Respeitosamente oramos em silêncio para que Jesus nos abençoasse a empreitada e algo nos permitisse realizar em seu benefício. Caterine dirigiu-se aos seus aposentos a fim de se preparar para mais uma de suas costumeiras noites. Duas entidades femininas, vestidas de sombras, aguardavam-na ansiosas na entrada do casarão, risonhas e frívolas. De imediato percebemos tratar-se não de entidades malévolas, mas levianas, unidas pelas teias do sexo, compartilhando com nossa amiga os seus vícios carnais. A algazarra no salão que adentramos era imensa. Espíritos envolvidos em tristes atitudes obscenas despertavam-nos profunda compaixão. Emanações pestilentas, mal cheirosas, atordoavam-nos os sentidos, exigindo-nos grande concentração a fim de não afetar o nosso trabalho. Sentíamos por Adelaide, mas ela se mostrava estar em condições de enfrentar o sórdido panorama sobre nossos olhos. E, além disso, precisava adestrar-se no manejo do submundo humano, se desejava mesmo servir aos que sofrem, pois este era o palco natural de nossos empreendimentos assistenciais. Ademais, aprendemos com Jesus que não são os sadios que precisam de médicos. Penetramos nos aposentos de Catarine, acompanhando-a respeitosamente. O quarto, decorado em primoroso luxuário francês, repugnava-nos pelos tristes aflúvios da mais baixa lascívia. Na porta, um espírito de aspecto grotesco exercia a função de guarda do erótico aposento, vigiando aqueles que podiam participar do estranho conúbio de prazeres da carne, mas sua baixíssima condição vibratória o impediu de nos notar a presença. O mal tem também sua organização, disse Adelaide, e aproveita para tirar vantagens do comércio com os homens. Entidades infelizes, cativas do sexo, esgueiravam-se por entre os móveis, ansiosas pelos prazeres que a noite prometia, felizes com a chegada daquela que pareciam idolatrar. Caterine colocou-se diante do grande espelho, revelando sua enorme vaidade, contrafeita com as pequenas rugas que já começavam a se imprimir em seu rosto jovial. Aproximamos nossa destra de sua fronte para lhe ouvir melhor os pensamentos, tendo em vista que as destoantes vibrações do ambiente nos obstaculizavam percebê-los de longe. Sua mente fervilhava, pensava em Abelardo, o jovem que seguidamente a procurava nos últimos meses. Ele lhe despertara os desejos de mulher há muito obscurecidos pelos vícios da sexualidade e exigia exclusividade nas volúpias amorosas. Desejava realmente estar com ele, mas não convinha manter-lhe fidelidade, pois não podia dispensar seus endinheirados clientes. O pequeno conflito, no entanto, logo se diluiu nas fantasias sexuais que a lembrança do jovem lhe suscitava. As ondas mentais que se lhe escapavam de imediato refletiram nas infelizes desencarnadas jungidas a ela, despertando-lhes atitudes obscenas, fazendo-as proferirem gritos e gargalhadas estridentes. São crianças inconsequentes, meus amigos, dizia Fausto. Deixam-se inebriar pelas emanações das fantasias sexuais de nossa imprudente amiga, nas quais não somente se comprazem, como também se alimentam. Não podemos afastá-las daqui, pois estão imantadas ao ambiente. Como podemos perceber, na aparente privacidade deste quarto, pratica-se realmente um abjeto sexo em grupo. Todos aqueles que se deixam macular pelos prazeres mundanos desse tipo de erotismo, onde não imperam os valores da afetividade, do respeito mútuo e da responsabilidade, veem-se obrigados a compartilhar com seres das sombras suas sagradas energias sexuais. Se os humanos pudessem observar essa triste realidade, enojar-se-iam dessa prática, que repugna tanto quanto a assistir
a loucos deleitarem-se em uma pocilga sem se dar conta do fato. Um dia os homens aprenderão que o sexo deveria ser um ato tão sagrado quanto uma prece. Fausto tocou carinhosamente a fronte de Catarine e lhe pediu o recolhimento das ideias em jogo, sugerindo-lhe a figura paterna a quem muito se afeiçoara. Sabia que a lembrança do genitor, há muito tempo desencarnado, impor-lhe-ia salutar sentimento de culpa, chamando-lhe a atenção para as responsabilidades da vida. A irmã, imediatamente abrindo uma das gavetas da penteadeira, pousou os dedos sobre uma foto antiga, onde se adivinha a imagem do pai, e deixou que grossas lágrimas lhe corressem pela face ricamente maquiada, suplicando mentalmente pelo perdão. Energias de profunda amargura lhe surgiram nos centros cerebrais da emotividade em direção à região cardíaca. Fausto, adestrado no manejo das forças vitais, desviou a corrente, concentrando-a em uma das têmporas de nossa irmã. Notamos que, de imediato, aí se iniciava um processo de dilatação das artérias temporais. No mesmo instante, Catarina levou seus dedos na referida região, sentindo que se lhe ameaçava uma de suas terríveis crises de enxaqueca. Aproveitemos o valor da enfermidade, que os homens costumeiramente amaldiçoam, disse o amigo. Sentimos ter que lhe desencadear essas dores, mas lhe são benfazejos freios aos desgastes inconsequentes de forças que lhe roubam preciosos recursos de equilíbrio. Embora nos pareça um estranho paradoxo, a saúde precisa da doença para se realizar, pois é a única linguagem a que o homem terreno sabe obedecer, ignorante ainda das leis do equilíbrio que lhe regem o bem-estar orgânico. Não demorou muito e víamos a decepção na face dos espíritos obsessores, ao notarem que sua parceira de prazeres se atirava na cama, meio combalida e desalentada. Em breve, Rosa, a jovem que chegara junto com Catarine, era chamada, adentrando-se ligeira no quarto, trazendo-lhe, já ciente do que se passava, a toalha molhada para lhe atar na testa. Único alívio que experimentava nessas ocasiões. O tumulto dos espíritos se somava agora ao bulício dos humanos, pois a casa se enchia de janotas, oriundos da alta sociedade local, pelintras de faces frívolas, emolduradas pelos sorrisos irônicos dos aproveitadores e disfarçando a luxúria em trajes de requinte, exalavam eflúvios pestilentos, imiscuídos dos odores maléficos do álcool e do fumo, causando-nos piedade e repugnância pela baixeza da alma humana. Um bando de obsessores encarnados, explorando corações infelizes que vendem prazeres fáceis a fim de sobreviverem. Que triste realidade! Proferi, pesaroso, a Adelaide. Uma frase do Evangelho, no entanto, ressoava em minha mente. Raça de incrédulos e perversos, até quando vos sofrereis? Assaltado pelas minhas reminiscências, surpreendia-me contrito e aflito, sem o direito de menosprezo a nenhum daqueles senhores, pois no passado já havia pertencido às suas fileiras. Lágrimas aflitivas marejaram-me os olhos, mas no momento, no entanto, requisitava-nos o máximo equilíbrio e não convinha perturbar o trabalho com minhas tristes recordações. Recolhi-me, em sentida prece, agradecendo ao Senhor por já não me encontrar entre aqueles devassos cavalheiros. Adelaide, percebendo minha emotividade, dirigiu-me carinhoso olhar e silentemente me envolveu com seu braço de amigável conforto, sem exigir-me explicações para a repentina manifestação de sensibilidade. Trazemos da vida na carne muitas lembranças que gostaríamos de simplesmente apagar da memória, mas elas nos perseguem, quais fantasmas renitentes, impossíveis de se aniquilar, exigindo-nos o aprendizado do equilíbrio. O trabalho em favor dos infelizes, o estudo nobilitante e o exercício constante de sentimentos elevados
são os únicos remédios para uma alma que enseja a regeneração. Neste momento, rompendo minhas amargas conjecturas, um rapaz em trajes militares batia à porta dos aposentos de Catherine, com vigor. Na impetuosidade de sua expressão, vimos tratar-se de Abelardo, o jovem que habitava as fantasias de nossa amiga pouco antes. Ansiava estar com ela e exigia-lhe que atendesse os rogos de moço folgoso e apaixonado. Rosa, gentilmente, o afastava, explicando-lhe que Catherine estava enferma, mas ele, desconfiado, queria atestar por si mesmo, temendo que sua preferida estivesse nos braços de outro. Precisamos afastá-lo, para que não nos obstaculize os serviços da noite, pedia Fausto, que continuava a operar o plano mental de Catherine, diligenciando adormecê-la. Intentava inutilmente apaziguar o companheiro imprudente, quando um robusto marinheiro, ciente do que se passava, reprimiu-o indignado, dizendo-lhe que se acalmasse, pois Madame Catarina não era propriedade dele. Foi o que bastou para que os dois se encarassem, ameaçando se engalfinharem em animalesca luta. Acorreram-se todos a fim de se evitar o pior, enquanto os espíritos, sedentos de emoções vis, exasperados, procuravam excitar ainda mais os ânimos, desejosos de presenciar os sabores dos embates humanos. Rosa ameaçou sair para chamar a polícia, o que acalmou Abelardo, que finalmente consentiu em se retirar, não sem antes constatar que Catarina estava realmente sozinha. Ela não tivera força sequer para levantar-se e acalmar a situação. Apenas acenou de longe para o seu preferido, serenando-o. Sendo atendido, retirou-se o jovem, contrafeito e ofendido. Decepcionados, os espíritos levianos retornaram às motivações de seus prazeres e a casa voltou à sua rotina. Com grande alívio, agradecemos a Deus pelo bom desfecho da situação, que poderia ter prejudicado nossos planos, adiando ainda mais o socorro a Alberto, já sem condições de aguardar mais tempo para o ingresso na carne. Catarine, após acessos de vômitos, sentiu esgotar suas forças físicas e finalmente adormeceu. Os obsessores, vendo que nada mais conseguiriam, deixaram-na sozinha e, sequiosos de prazeres, saíram em busca de outros repastos para seus ignóbeis regalos. Finalmente o ambiente se acomodou em um pouco de sossego e pudemos entretecer um escudo magnético em torno de seu leito, higienizando um pouco a sua envilecida atmosfera vibracional. Desprendendo-se do corpo físico, sentia-se envolvida por eflúvios de inefável paz, jamais aspirados. Enquanto Fausto se retirava, demandando outros afazeres, operávamos o campo visual de Catarine, para que ela pudesse nos perceber e entretivesse conosco algum diálogo. Ao divisar-nos, prostrou-se de joelhos, acreditando-nos enviados do céu. Anjos de Deus, não me mandem para o inferno, dizia em choro veemente, revelando sua consciência profundamente ferida pelos exaltados sentimentos de culpa. Levante-se, irmã, somos apenas seus amigos, não somos enviados do céu, e sequer estamos aqui para lhe condenar por qualquer atitude que seja. Respondi-lhe, procurando acalmá-la. Contenha seu pranto e procure orar a Jesus para que sua alma se refaça na paz que a envolve. De imediato, Catarine começou a proferir sentida prece em francês, recordando-se de sua meninice, quando Fausto adentrou o quarto, acompanhado de Heitor, nosso já conhecido companheiro. A paz esteja com todos, amigos. É uma satisfação revê-los, embora em ambiente tão desagradável para as suas sensibilidades. Saudou-nos o dileto mentor. Catherine, como já previram, é estimada pupila de nosso coração, e não podemos deixar de prestar-lhe socorro nesta hora tão importante, no destino profundamente infausto que traçou para si mesma. Vamos ao trabalho.
Temos que lhe trazer à presença o genitor, o único capaz de movê-la do lameiro em que se atirou. No entanto, encontra-se ele reencarnado, em plena infância, e demandaríamos precioso tempo preparando-o para um mergulho no passado. Só nos resta ludibriá-la, meus amigos. Com o devido respeito, far-me-ei passar por ele, pois assim se faz necessário para o seu próprio bem. Em seguida, aproveitando o potencial de oração em que se movia Catherine, ainda de joelhos, extasiada diante das luzes espirituais que a iluminavam, Fausto operou seus centros mnemônicos, copiando-lhe a imagem do pai e projetou-a através de surpreendente manipulação ideoplástica sobre Heitor, que se vestiu, assim, da exata figura paterna. Vendo-se diante do querido pai, estirou-se em pranto convulso, suplicando por perdão, como uma criança surpreendida em condenáveis peraltices. Que fizeste, minha filha, da moral e dos costumes aprendidos na infância? Perguntou-lhe Heitor, na figura do pai, no mais perfeito francês. O que fazes, filha querida, neste ambiente imundo e indigno da realeza divina, de que todos fomos feitos? Catarine, sem compreender o que se passava, tentava evadir-se para o refúgio seguro do corpo físico, em imenso conflito de consciência, dividida entre o irrefreável desejo de abraçar o pai querido e a vergonha que se lhe estampava na alma maculada de ignomínias. Adelaide e eu sustentávamos-lhe a organização carnal, constrangida a tremores espásticos, refletindo os inopinados estímulos oriundos do espírito parcialmente despreendido. Perdoa-me, papai, não queria manchar-te de opróbrios o honrado nome, respondeu arfante nossa amiga, abalada na profundeza da alma. Compadeça-te de meu infortúnio, que já me serve de oneroso castigo. Perdoa-me. O perdão genuíno, entre aqueles que não atingiram ainda a maioridade do espírito, somente é possível diante da sincera disposição de transformação de quem o suplica. Se reconheces o erro, nada te imputa maior desdita do que persistir nele, filha querida, tornando-se assim difícil a oferta do perdão sincero. Prometa-me que abandonarás a estrada de devassidão em que transitas, e então moverei os céus e a terra para trazer-te a felicidade que almejas. Dá-me forças para isso, meu Pai. Não quero mais a penúria do pecado que me sufoca o coração, mas não tenho outros caminhos por onde transitar. Ajuda-me, Pai querido, perdoa-me, suplicava em plangente pleito, tomada pela comoção intensa que lhe eclodia da alma dorida. Há um meio de desvencilhar-te do atoleiro em que te chafurdas, minha querida. Vês os espíritos amigos que te amparam neste momento? Eles te trazem um filho como dádiva preciosa do céu, e com ele uma esperança de redenção. Aceita de bom grado o presente de Deus, e tua vida se transformará. Pai, o que me pedes não posso aceitar. Não sou digna da maternidade. Trago o seio enodoado de culpas e vícios. Teu empenho sincero na reforma íntima e a dedicação ao bem serão bastante para te incendiar de luzes, acendrando-te as nódoas do pecado, filha. Abre o coração e aceita. Apenas isso te pedimos. Nesse momento, Fausto ofereceu-lhe formoso bebê, entretecido em linhas de forças ideoplásticas, cópia viva e perfeita com a finalidade precípua, não de ludibriá-la, mas para que se sedimentasse em sua obnubilada mente o realismo do ato como se fazia necessário. Diante da oferta, Catarine, desfeita em lágrimas, motivada por sublime sentimento maternal e sentindo-se aliviada por merecer a consideração daqueles que imaginava enviados dos anjos, abriu as portas de seu coração
estendendo os braços para receber em seu regaço a messe divina. Conduzimo-la ao corpo físico a fim de permitir-lhe recuperar-se das intensas emoções vividas e pudesse guardar reminiscências claras dos momentos vividos. Despertando, plangia entre comovidos soluços, sentindo ainda a presença do filho no colo e a figura do pai querido, reais e vívidos na memória. Após breve intervalo em que lhe permitimos sedimentar os ensinamentos recebidos, induzimos-lhe novo sono reparador, a fim de encerrarmos a tarefa. Fausto, por meio de delicadas operações magnéticas, fixava Alberto, miniaturizado em insistamento perispiritual, na cavidade uterina de nossa amiga, onde permaneceria, ambientando-se nas energias maternas, à espera do primeiro óvulo fecundado em processo de nidação. Terminamos por ora nossa tarefa, amigos. Podemos partir, disse Heitor. Agradeçamos a Jesus a proveitosa noite de trabalho. Temos a esperança de que nossa irmã encontre sua redenção, mediante o processo doloroso que a espera. Sabemos o quanto lhe custará, não somente mudar de vida, mas ainda viver a frustração do filho que não virá. Estejamos, no entanto, felizes, confiantes e cientes de que a sabedoria da vida opera o espírito através da dor, alavanca indispensável ao nosso progresso, rumo à angelitude. E quanto ao pai, não precisamos de sua anuência no processo? Interrogou Adelaide. O pai será apenas o portador dos recursos biológicos para o processo reencarnatório, e não lhe solicitaremos responsabilidades de que sabidamente não poderá, em absoluto, dispor. Uma prostituta grávida dificilmente terá o reconhecimento da paternidade no mundo de nossos dias, minha amiga. Não nos iludamos. As sábias leis da vida, no entanto, registrarão o dolo e o cobrarão de seu protagonista no momento devido. Estejamos cientes disso, respondeu Heitor com criterioso bom senso. Tampouco precisaremos estar presente para a eleição da carga genética mais conveniente ao nosso amigo em trânsito na carne? Insistia Adelaide com o fito de se educar na ciência da assistência espiritual. Neste caso, o processo irá decorrer de suas próprias leis de atração, pois nosso Alberto não precisará contar com um organismo aprimorado para dar cumprimento às finalidades de sua reencarnação, não pelo fato de estarmos diante de um suicida, que por isso desmereça maiores cuidados, mas porque sabemos que será impossível impedir que estampe nas células embrionárias as malformações oriundas da autodestrutividade alimentada, tornando-as inviáveis. Infelizmente, foi o que semeou o nosso amigo, e será o que irá colher, esclareceu Heitor, prestimoso, para o aprendizado de minha pupila. Acalmando as ansiedades da irmã, anuiu. Não se preocupe, acompanharemos de perto a incursão de Alberto na carne, permitindo-lhe a observação mais acurada do processo. Heitor proferiu sentida prece, encerrando os nossos trabalhos no momento, solicitando licença para nos deixar, retirou-se, carregando nos braços Caterine, adormecida em espírito, a fim de propiciar-lhe breve passeio em regiões espirituais mais elevadas, afastando-lhe a alma dorida e fatigada das agruras terrenas.